Fala, TD! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio. E hoje é o 23º episódio, não é isso, Igor? Pois é, muito bom. Estamos aqui evoluindo e trazendo cada vez assuntos mais relevantes, mais interessantes para o nosso Fala TD. Muito bom. É verdade. É um prazer encontrá-lo novamente. Se você está assistindo pela segunda vez ou mais, e se você está chegando pela primeira vez, se cadastre no nosso canal, porque todas as terças-feiras sai um episódio muito interessante. E hoje nós vamos conversar sobre um tema que eu já vou contar para você, que é o valor do propósito na gestão de pessoas. E a profissional que está aqui com a gente, uma ser humana incrível, né, que tem brilho no olho quando fala, você vai perceber. A gente vai falar sobre paixão, sobre encantamento e vamos conectar um pouco sobre o mundo que ela vive, né, que é o mundo da culinária. Ela falou um pouco da gastronomia afetiva, ela vai falar um pouquinho sobre isso. E foi uma profissional que teve boa parte do tempo dela atuando focada em treinamento e desenvolvimento. E hoje ela é diretora da Cutinari e, ao mesmo tempo, não quis abrir mão, né, do guarda-chuva corporativo de cuidar de gente em gestão. É isso? É isso mesmo, Carlos. É isso aí. Tati Mota, obrigado. Obrigada a vocês. Obrigado por dedicar seu tempo e vir aqui trazer a sua experiência e dar dicas práticas sobre propósito, gestão de pessoas. É um prazer. Muito bom, vamos começar o nosso papo. Conta pra gente quem é a Tati Mota como ser humano e como profissional. Conta um pouquinho aí sobre a sua jornada. Puxa vida, eu acho que são figuras que estão totalmente associadas, né? Não dá para separar uma da outra, não sei onde começa ou onde termina. E isso, acho que entender isso é a coisa mais importante para mim. Né? Eu sou mãe da Letícia, filha linda, dedicada. Quando eu falo filha, eu vou chegar mais tarde. Ela fala, não, mãe, fica, não tem problema, não passa aqui. Não tem, né? Hoje tá tudo certo. Então, sempre olhou com muito orgulho essa minha paixão pelo trabalho. Então, realmente sou declaradamente uma workaholic e gosto muito disso, mas a forma saudável, workaholic em estar com as pessoas. Vou contar um pouco para vocês desse meu amor por pessoas. Lidero bastante gente há bastante tempo. Venho ao longo da minha carreira fazendo atividades diferentes, em áreas diferentes, mas colecionando uma turma de amigos queridos. Né? Tenho uma frase adaptada, que eu tenho certeza que a gente é muito responsável por quem a gente lidera. Né? Eu tenho certeza disso, né? Isso faz parte muito da minha trajetória de vida. Sou esposa do Cello, que tem paciência 1h da manhã para ouvir eu falar um pouquinho sobre propósito, né? Falei, poxa, é o tema de amanhã, queria que você ouvisse um pouquinho. E a pessoa que está ao meu lado e também está ao meu lado me provocando e fazendo eu sair do outro lado melhor. E o recado que ele sempre me deu é assim, puxa, vai lá, seja você, traz sua essência, sai das máscaras sociais, isso é super importante. Filha de uma mãe apaixonada pelo que faz, apaixonada pela família. E é isso, gente. Estou aqui com vocês. Isso aí. Mãe, esposa, né? Líder. Você falou que lidera muita gente. Você lidera quantas pessoas, direto ou indiretamente? Puxa, de forma direta são 15 pessoas e de forma indireta 1.000 pessoas. 1.000 pessoas, né? Isso aí. É uma galera. Na verdade, né? Você no cargo de direção e estratégia, tem as lideranças abaixo que... Sim. Então, são 1.000 pessoas que dependem direto ou indiretamente da sua liderança. Sem dúvida. E conta pra gente, como é que foi a sua jornada? A gente estava conversando há pouco, você passou formada em nutrição, depois foi estudar o mundo dos negócios... E aí você passou pela área de qualidade, foi parar na área de treinamento. Como é que foi isso? Vou contar para vocês. Tem uma história aí com você, hein, Igor? Pois Começou ali. Essa história é interessante. Treinamento foi a paixão à primeira vista. Foi da área de operações, da área de qualidade. E aí surgiu, né? Estou na Cutinari há 20 anos, e surgiu um convite para participar do CBTD. A pessoa que ocupava a cadeira de desenvolvimento me chamou e falou assim, puxa vida, tem uma oportunidade, vamos? Eu falei assim, olha, acho que faz sentido, qualidade a gente treina tanta gente. Fui para lá e falei, puxa vida, é aqui que eu quero estar, é aqui que eu quero passar meus próximos anos. E voltei, né, totalmente imersa no sentimento de fazer a diferença em T&D, entender primeiro, e aí teve oportunidade, né? A gente aproxima um pouco, às vezes, as oportunidades aí com o nosso desejo, e veio a oportunidade de ocupar a cadeira de T&D.
E aí foi um desafio, porque eu estava na cadeira e tinha que aprender, né? Não bastava só gostar, mas já tinha o querer, que era super importante, aí a atitude. E aí eu fui realmente entender, eu acho que o Igor lembra, né, Igor, de tantas, puxa, fui muito disciplinada ali, entendendo do mundo, das pessoas, puxa, fui procurar profissionais que são referências, profissionais se tornaram amigos, né? Sempre aparecem alguns anjos aí no nosso caminho, na trajetória. Né? Legal. Isso foi super importante. Depois vieram os outros subsistemas do RH, cada um com a sua complexidade. A atração e seleção foi bem bacana quando veio na sequência, fez muito, muito sentido. E depois os demais. Eu lembro que quando veio o pacote completo com o departamento pessoal, eu falei, gente, agora eu não entendo nada de departamento pessoal. Como é que eu vou para esse universo? Eu brinco com o CEO da empresa, que eu estava em frente àquele movimento ali do Ibirapuera, né? Do Empurra, né? Deixa que eu empurro, Deixa né? que eu empurro. O monumento das bandeiras. Das né? bandeiras. E aí ele me ligou e falou assim, Tati, agora precisa assumir também o DP. Não vai ter jeito. Eu dei 3 voltas. Eu falei assim, não, mas eu não sei se eu sei fazer isso. Eu falei, não, então tá bom, deixa eu voltar e vou entender. E aí, isso fez parte da minha trajetória. Um perfil bem multidisciplinar que eu vou contar para vocês, assumindo outras áreas diferenciadas. Passou pela área financeira, passou por diversas áreas. Financeira, controladoria, marketing, né, interina em tecnologia. E tem uma última experiência que, com certeza, vai compor um pouco disso do propósito e uma nova provocação, que foi voltar para a área de operações, que foi a área onde eu comecei. Né? E eu tinha do mesmo jeito que eu falo, né? Puxa vida, eu não quero, faço outras coisas, mas não quero deixar a cadeira de RH, a cadeira de gestão de pessoas. Eu falei assim, eu faço as outras áreas, mas operações não é a minha área, puxa, que eu gostaria agora de voltar a enxergar minha carreira. E aí, um pouco antes da pandemia, a empresa estava num momento de troca de alguns profissionais, realmente ali a confiança do time, a confiança dos clientes um pouco abalada naquele momento por essas mudanças. Isso acontece, né, de forma direta. E aí, eu estava na sede da empresa, estava ali perto do meu CEO, e ele estava assim, super decepcionado, falando, puxa, acho que a gente não está conseguindo a virada, não está vendo as pessoas certas. E aí a gente sabe o real valor das pessoas, né? De formar o time e tal, tem momentos desafiadores. Exatamente, de formar o time. Aí eu olhei para ele, aquela coisa do compromisso. Eu falei, não, mas a gente vai dar certo, né? Deixa eu colocar essa dose de otimismo. Eu falei, não, vai dar, a gente vai encontrar uma forma. Eu acho que dessa vez não. Aí eu saí, voltei, falei assim, gente do céu, o que eu vou fazer, né? Tem que dar uma solução. Puxa, o negócio é meu também, né? Eu sinto em 20 anos, sou apaixonada pela empresa, pelas pessoas. Voltei e falei assim, vamos fazer o seguinte, eu vou ficar de forma interina, 6 meses. Falei, vamos construir o plano. Ele falou, não, já que você vai ficar, pode construir o plano. Ele falou assim, o plano que você... Meu plano era te colocar em operações. Agora, o plano que você vai fazer, você entrega. E aí, eu fui para operações de forma interina. Estou até hoje, né, em 3 anos e meio. Então, aquela interina. Aí veio a pandemia. Na pandemia, eu falei, gente, agora não tem jeito, não dá para sair. E, de verdade, ali eu achei muito do meu propósito. Foi uma coisa bem interessante, porque eu falei, agora eu posso impactar mais pessoas. Eu já tinha a cadeira de RH de forma completa, mas eu falei, por meio da operação, eu posso unir uma coisa que eu gosto muito, que são os desafios, né? O foco também em resultados, claro, e trazer as pessoas junto comigo. No lugar de ficar ali de forma indireta, influenciando, eu posso estar aqui com as pessoas diretamente. E aí veio todo o trabalho de... Vamos para a ponta, vamos entender, vamos falar de gente, vamos entender essa complexidade toda no segmento de alimentação. É um segmento que puxa a vida. A gente tem, como todos, uma série de adversidades, mas é um segmento totalmente apaixonante. Vamos fazer a diferença. E até nas nossas reuniões de planejamento estratégico, foi bem interessante. Uma das reuniões teve uma provocação e um dos diretores falou assim, puxa vida, eu não sou da área, né? Ele é do segmento da Quitanda, que é o outro negócio do grupo, a parte de varejo. Ele falou assim, eu tô vendo vocês falarem tanto de culinária, mas tanto de processo, cadê a comida? Né? E a gente, de verdade, puxa vida, tá faltando a gente falar de comida. E foi de lá para cá que a gente falou, não, realmente o que a gente gosta de comida boa, é comida de verdade, vamos colocar e vamos apaixonar
Porque assim, vamos fazer as pessoas se apaixonarem para que elas também entendam qual que é o propósito delas no negócio e que realmente a gente fale muito de gastronomia, que vai ser permeada por processo, por uma série de coisas, mas que a gente fale muito de pessoas, muito de realizar o seu propósito, do orgulho de pertencer, e tem isso, essa trajetória bem, né, tem sido fruto aí de resultados bem bacanas. Legal. E dá para ver que nessa trajetória toda é permeada por diversos desafios, né? E tem uma coisa que está sempre enraizada com o T&D, que é o aprender sempre, né? Vamos buscar opções, vamos buscar alternativas. É o que a gente está falando com o Léo, né? Na conversa anterior, você é uma aprendente, né? Que está sempre ótimo. aprendendo. É um termo novo. Eu já aprendi o termo. É um aprendiz em tempo integral, né? De forma geral. É um aprendente que está sempre buscando esses desafios. E acho que isso é importante para conectar. E traz também uma questão de que a gente conversa muito com o pessoal do T&D, de se jogar na área estratégica da organização, de entender do negócio da organização, olhar na ponta, olhar no board e participar, sentar de verdade à mesa da negociação, na cadeira estratégica da organização. Né? Quais foram os desafios que você enfrentou e como é que o propósito te ajudou nisso? Como é que você enxerga isso na gestão de pessoas? O propósito está totalmente ligado a tudo isso. Acho que a primeira coisa é você saber qual é o seu propósito e você trabalhar naquilo que gosta, mas a diferença não é pequena, né, gente? A diferença, assim, é enorme, assim. É muito legal. Eu sempre fui apaixonada. Tanto que quando eu fui escolher o curso técnico, eu falei, gente, o que eu gosto de fazer? Eu falei, eu gosto de cozinhar. Né? Assim, sempre eu brinco, eu falei assim, meus namorados, sempre eu realmente encantei ali primeiro pelo estômago, não teve jeito, era uma receitinha, era alguma coisa assim. E isso faz parte da minha vida, né? Minha maior hoje manifestação de carinho é poder cozinhar para alguém. Tem uma coisa curiosa, assim, eu sou, às vezes, eu falo super tímida, todo mundo dá risada quando eu falo isso, mas é tímida para tirar foto. Quando você vê uma celebridade, alguma coisa, eu não gosto. Eu sou mais low profile nesse sentido. Mas eu vejo um chefe de cozinha, imagine, o chefe de cozinha, quero tirar foto, ali para mim é uma estrela. Então, teve muito a ver encontrar isso. E o desafio faz parte, assim, do meu DNA mesmo. Eu adoro, assim, aquela coisa de me desafiar. Eu tenho que tomar até cuidado, porque me chamou para o desafio, eu tô ali, né? Falar do perfil DISC, é um I com D, né? Então, tem muito a ver ali, foco de pessoas e desafio, e conectar tudo isso, e olhar para tudo isso, enxergar os resultados, enxergar as pessoas fazendo diferente, propiciar oportunidade para as pessoas. Muito legal. Se tem alguém que não conhece a sua empresa, explica aí pro pessoal para eles entenderem o que vocês fazem. Vamos lá. Acho que vale a pena aí você falar um pouquinho da questão afetiva, a culinária, no mundo empresarial. Conta aí, acho que é legal. Não, conto. O Grupo Raízes é composto por 2 empresas, todas no segmento de alimentação. A Cutinari, que é uma empresa de refeições corporativas, refeições de empresa, com mais de 130 restaurantes, São Paulo e Grande São Paulo, com mais de 1.000 funcionários. A Quitanda é a empresa mais nova, de 15 anos, a Cutinari fez 21. A Quitanda fica em Pinheiros, é uma loja, um supermercado de produtos frescos, que a gente trabalha altamente a gastronomia, ali a questão da experiência. Nós temos mais de 200 funcionários na loja. Da loja, a gente tem um novo negócio, que é a Quitanda Escolas, que nós atendemos diversas operações, colégios grandes dentro de São Paulo, e é um negócio com 18 meses, super recente. Bebezinho ainda. Bebezinho, mas que a gente trouxe a questão da proposta de valor, que é a proposta de valor da marca, que é comida boa, comida de verdade. Dentro da Quitanda a gente tem toda a proposta de valor voltada para saudabilidade, sustentabilidade. Né? E esses negócios também, eles têm ali um suporte da Fazenda Copaíba, que é uma fazenda de orgânicos, da família, que fundou a Cutinari, o Grupo Raízes. É uma família que respira a gastronomia, e do mesmo jeito que respira a gastronomia, respira hospitalidade. É muito curioso, porque em 20 anos da empresa, nós vamos nas reuniões, às vezes reuniões super estratégicas, sérias, mas ali a gente está ali, está cuidando da gastronomia, está cuidando da experiência, e eu sempre me sinto convidada, isso é uma delícia. Né? A família abraça a todos, então é um super exemplo de fazer a diferença e a paixão também. Legal, você falou dessa história da culinária, né? A gente estava conversando há pouco, eu gosto muito de cozinhar. E esses dias a professora, a escola chamou a minha esposa e falou, mas o que está acontecendo com a sua filha? Eu estou preocupada, porque ela só come arroz aqui. E aí minha esposa falou, não, em casa ela come isso, come bife, come assim, come assado.
Mas a gente faz bife aqui. Só que o jeito que eles fazem o bife não é... Em casa eu vou lá, eu coloco um tempero, eu faço, né, de uma forma específica. Chega na escola, ela não quer, né? Porque a comida não é provavelmente tão boa quanto a que vocês fazem. Então isso faz uma diferença tremenda. E para você conseguir gerar encantamento lá na ponta, né, lá no mundo empresarial, nas escolas, você precisa não só encantar o cliente externo, mas você precisa encantar o cliente interno. Super. Como é que vocês fazem isso? Puxa vida, tocou num ponto que eu acho que é super interessante e estratégico, porque você pode fazer, gente, a mesma comida. Você tem a receita, pode falar, você vai falar de padronização, precisa ter padronização, com certeza, mas tem a diferença ali da pessoa que coloca a mão, que faz, e é o amor mesmo, assim, o que a gente realmente entende é que a comida, ela te transporta para os lugares, ela te traz experiências, ela te traz conexões, e aí, esse ano, a gente vem conversando muito sobre isso, na verdade, nos últimos anos, mas a gente se encontrou dentro da nossa proposta de valor, falou, puxa vida, o que faz muito sentido, para a gente faz muito sentido a gastronomia afetiva. É aquela que traz as suas memórias, que conecta. Não tem coisa mais gostosa do que a gente estar num cliente e ouvir e falar assim, puxa, o arroz doce de vocês me lembra o arroz doce da minha avó. Isso, de verdade, é o começo, meio e fim do processo. Então, é isso que você fala, assim, ela come bife, mas ela come o bife feito ali na sua casa. E, né, e talvez ali... Solado, às vezes, lá na escola, vai lá. Puxa, e comida é isso, gente, é arte. Você usar o melhor que os ingredientes têm, não tem a ver realmente não só com o tipo de ingrediente, mas é você poder democratizar essa gastronomia, trazer uma gastronomia para todos. A culinária, ela não tem um posicionamento, por exemplo, de preços que se difere do mercado. Não é o melhor, não, com certeza não vai ser o menor preço, a gente não se posiciona por preço, mas a gente se posiciona pela proposta de valor. E se dentro da proposta de valor de uma indústria, de um comércio, você falando assim, puxa vida, eu quero dar a melhor hora para o meu funcionário. Com preço super justo, dá para fazer essa entrega. Assim, garanto. E o segredo, às vezes, está nos detalhes, né? A hora que você põe a manteiga, a hora que você... É o jeito que você serve. Sim, sim. Não necessariamente você precisa ter um produto muito mais caro. Por isso, essa história, né, das pessoas, do treinamento, investir nas pessoas. Muito importante. No total, quando a gente fala da proposta de valor, a gente fala super do encantamento do cliente. Perfeito. Mas uma coisa super interessante, de verdade, foi quando, isso já faz, eu acho que uns 5 anos, que a gente começou a falar de construção mesmo, né? Da proposta de valor, do nosso propósito. E aí a gente falou, por onde nós vamos começar, né? E a gente foi beber de outras fontes, falou assim, vamos buscar, vamos entender o que é isso. E aí o conceito de colocar as pessoas em primeiro lugar fez todo sentido. Tive, acho que, 3 exemplos muito bacanas, né? Acho que o primeiro, quando a gente fez uma primeira virada, que foi na Quitanda, foi uma virada, a gente vinha muito pensando no produto da loja, esse tipo de coisa. A gente teve um profissional de marketing que falou assim, legal, vocês estão pensando em produto, mas e as pessoas? E a experiência? Como essas pessoas vão fazer, né, realmente a coisa acontecer? Como vão movimentar essa loja? Como essas pessoas vão entender o que o cliente espera? E aí, foi bem bacana que ele deu um exemplo, que foi do Ritz-Carlton. E aí, eu falei, puxa vida, né? Quando você pega ali e você vê na parede deles, né? Tá lá, we are ladies and gentlemen serving ladies and gentlemen. E você começa a entender um pouquinho da essência do que tem nisso, é muito interessante, colocar o funcionário de igual para igual, equalizar isso. E aí, eu, super curiosa, falei, quero ter uma experiência no Ritz-Carlton e ver se as coisas funcionam. E tive a sorte de ter experiência, mas tem um problema. Porque se não tivesse um problema, eu ia sair sabendo a mesma coisa, né? Não ia usar o termo qualquer, Igor. O termo do Léo... O aprendente. O aprendente, eu não ia ser aprendente nesse momento, né? E aí, nessa experiência que não foi bacana, eu relatei, aí com todo prazer, falei, deixa eu relatar a experiência que eu quero ver como é que esse customer service exatamente, vamos ver o que acontece com isso. E aí, no outro dia, no café da manhã, já comecei, né, acordei e falei assim, puxa vida, não me responderam, foi no jantar, e aí, de repente, ao final do jantar, chega
um líder de serviço, com uma cesta maravilhosa, né? Tava em Porto Rico, assim, com café, com flores. Aí ele sentou à mesa, falou assim, puxa vida, eu quero que o seu café da manhã seja muito melhor do que foi o seu jantar. Essa não é a experiência que a gente proporciona, né? E foi muito simpático, agradável. Aí ele falou assim, quero pedir desculpas. Eu falei, puxa, mas junto com esse pedido de desculpas, né, Javier, eu queria muito que você me contasse um pouquinho dos bastidores, que a gente pudesse, né, entender um pouquinho dessas Fala experiências. Fala um pouco aí do bastidor. E aí ele trouxe exatamente o que é essa questão do equalizar. É que realmente um funcionário, o exemplo que ele me deu foi perfeito. Ele falou, puxa vida, dentro da rede de hotéis, você tem clientes, né, de um padrão bem alto. E se esse cliente, ele desrespeitar um funcionário nosso por alguma questão, esse funcionário, ele pode, desde que isso seja comprovado, convidar o cliente a não fazer parte, né, do nosso serviço. Né? Se realmente tiver alguma coisa... Ele pode demitir o cliente. Ele pode demitir o cliente. E esse exemplo me tocou tanto, porque eu não entendi isso na profundidade. Depois eu fui para o meu quarto e tinha uma carta, né, ali falando, também pedindo desculpas da parte de restaurantes, né, também ali que foi um serviço, porque tinha parte do café, todo serviço de A e B, e uma outra gerente também se desculpando, e de verdade foi uma experiência glamurosa. Um outro exemplo, já contei o exemplo da casa, né, do que eu tenho dos fundadores hoje do grupo, essa experiência de hospitalidade, que foi muito bacana, e outro lugar que a gente foi beber, assim, realmente, né, entender como as coisas acontecem, foi em Nova York. Foi um grupo de executivos em 2019. A gente foi até Union Square, que tem a parte dos treinamentos ali do Danny Meyer, que é um super restauranteiro. Ele realmente, eu acho que ele é responsável por alguns dos melhores, né, da montagem de alguns dos melhores de realização restaurantes do mundo. E o que a gente entendeu foi um conceito maravilhoso, que foi, puxa, quando você estiver formando seu time, traga pessoas, né? Se você puder fazer uma escolha, traga pessoas que são 51% interessadas mais no mundo e nos outros do que nela. E aí tudo bem, os 49% ela ser interessada nela. Porque aí você vai trazer as pessoas que têm a essência do servir com ela. E isso é incrível, gente. E aí você entende o que é isso, né? Quando você começa a servir as pessoas. E o que é mágico? Quando você... com seu time, você fala sobre tudo isso, você fala sobre a cultura do servir e você começa a impactar o time. E aí, de repente, você vê o time servindo outras pessoas, servindo ali os seus liderados, e você vê essa cultura que gera engajamento, essa força da cultura organizacional tomando realmente ali corpo, né? Quando ela transcende, a mágica acontecendo. Isso é mágico. É isso aí, ó, você vê, tem brilho no olho aí, tem paixão. Quando eu estava contando o exemplo, eu estava aqui imaginando a cena, né, não foi muito boa a experiência, mas eles conseguiram reverter a história de você buscar clientes promotores, mas se tem alguém que é detrator, você vai entender o porquê, trabalhar para melhorar. Exato. E em cima disso você criar plano de ação, enfim, e aí a cultura é um ponto importante. Muito. E como é que você enxerga a paixão no ambiente corporativo? Porque normalmente o ambiente corporativo tem muito pragmatismo, você tem ali processos, como trabalhar essa questão? Olha, eu vejo que a paixão do mundo corporativo, ela tem uma similaridade enorme com a paixão dos relacionamentos, né? Quando você está apaixonado, é o brilho no olho, é a determinação, é a busca, é o fazer diferente, é a criatividade, a ousadia. Quando você tem isso, você realmente está fadado a ter sucesso. Né? Realmente você vai trazer bons resultados, porque você faz o que você gosta. A paixão acende aquela chama que você faz as coisas acontecerem. Às vezes tem algum problema, você vai atrás e vai contornar para que a cultura se sobressaia e as coisas aconteçam. Né? Essa história do encantamento, você precisa ter uma diretriz, normalmente precisa ter um orçamento reservado para isso, porque num caso como esse, será que era um procedimento deles fazer isso lá nesse hotel? Tem alguma coisa que você... Ou isso parte muito do empoderamento lá da ponta e eles tomam a decisão? Como que é? Boa. A gente tem isso até dentro dos nossos processos hoje. Você precisa ter um orçamento para isso, né? Esse orçamento para
resolver os problemas, retratar o caso de uma má experiência e promover, né, realmente algo que seja diferenciado. Você consegue, ao longo do tempo, padronizar algumas ações, na verdade, ter alguns direcionadores. Né? E dentro da cultura, dos valores, fica muito claro aquilo que você não pode ultrapassar, né? Poxa, tem que ser uma experiência que tenha, no nosso caso, respeito, que tenha hospitalidade, que ela tenha excelência, que ela tenha... Você coloca algumas diretrizes. A gente coloca algumas diretrizes, mas o final do processo vai acontecer, muitas vezes, com a percepção daquele profissional que está ali à frente. Então, o que a gente pede? Tome ação. Se tomar errado, a gente não tem a cultura do medo, a gente vai sentar, vai conversar, vai entender, aprende, eles resolve. têm essa autonomia de tomar decisão, se sentem confortáveis por isso. Se Acho que criar esse ambiente é a grande chave, rico, né? Igor. E o papel da área de T&D? Hoje, como é que é a estrutura? Que tipo de treinamento vocês fazem para conseguir gerar esse encantamento lá na ponta? Puxa, eu não tenho como não puxar a sardinha, né? Vindo aí da área. Então, a gente tem uma baita de uma área estruturada, né? Eu tenho gerentes, coordenadores, pessoas que fazem a diferença, tanto com treinamentos técnicos como os treinamentos comportamentais. Tem muito treinamento on the job, tem a função das BPs, tem a função de entender do negócio. Porque você tem o time distribuído. Tem o time distribuído. Você tem os restaurantes. Totalmente descentralizado. Descentralizado. É um desafio para você poder fazer gestão, treinar esse pessoal. Meu canal condutor são os nutricionistas. Eu tenho os administradores de restaurante, que a gente realmente envolve em todos os processos para que realmente tudo aquilo que a gente planejou, que a gente entende que vai trazer a melhor experiência para as pessoas, tenha uma conexão. Então, a gente acabou de colocar a nossa primeira turma, né, o nosso PDL. A gente está com uma turma super grande. A ideia é que a gente desça em todos os níveis e sempre foi. A gente é uma coisa bem interessante. A gente sempre fala, os nossos melhores anos foram os anos que a gente mais investiu em treinamento. Foram aqueles anos que a gente respirou treinamento, que o tempo inteiro a gente estava treinando, encontrando gente próximo. E isso a gente coleciona mesmo, esses acertos, nos anos em que o drive mesmo foi ali direcionado para isso. Foi a capacitação. Foi a capacitação isso é muito legal, das pessoas, Igor. Acaba retroalimentando a própria cultura do treinamento, né? Fala, puxa, deu certo, o resultado veio. E aí a gente vai continuar investindo para fazer. As nutricionistas são o principal canal lá de desenvolvimento e treinamento na ponta, pelo que você falou. Tem da continuar. E eles não estão debaixo da área de treinamento. Não. A área de treinamento dá suporte, apoio, ajuda a criar as formas de fazer isso, ou elas mesmas têm autonomia para desenvolver essas questões? Elas têm uma autonomia, mas, de certa forma, adoram o apoio da área de treinamento, como eu represento as duas áreas. Então, tanto a área de operações como a área de treinamento, a gente realmente estimula muito que isso aconteça. E o que eu peço muito é que os profissionais entendam o que é estar ali de frente com o cliente, as adversidades. A gente tem, às vezes, uma visão que pode parecer... Eu acho que, de verdade, que às vezes parece um pouco simplificada do que é um negócio. Mas, puxa vida, a gente tem aqui pessoas operacionais, né, salários de entrada, pode ter uma ideia de baixa complexidade. Não é isso que a gente traz para o time. A gente fala, não, é um ambiente de complexidade, é um ambiente de desafio, é um ambiente de adversidade. E é importante falar, vamos assim, sair um pouco da nossa sede, da nossa matriz, e vamos vivenciar isso. Vamos sentar na cadeira. Sentar na cadeira, não é nem sentar na cadeira que o pessoal não senta, né? Vamos cortar carne, vamos ficar em pé, vamos atender o cliente, vamos ver ali o que é tá com frio, com calor, com corte, com uma série de coisas, e valorizar as pessoas. Isso tem um poder. Eu acho assim, é incrível quando você chega numa unidade e que você pergunta, né, sobre a pessoa, você tem um interesse genuíno, você olha nos olhos, você, ao comer a comida dela, você fornece um feedback verdadeiro, seja ele um feedback ali, tem que ser, lógico, construtivo, mas tá gostosa ou não tá gostosa a comida, mas se não tá gostosa, o que faltou aqui? E todo o time fazendo isso, mesmo as áreas de back-office, é super interessante. Teve uma passagem do curso do Deni Meyer que nós fomos, né? Esse curso tratava muito a questão do atendimento ao cliente e essa questão de colocar os funcionários em primeiro lugar. Foi bem interessante. Dentro do curso tinha uma experiência e nessa experiência nós
fazíamos conhecer os bastidores de alguns dos restaurantes. Então, no dia anterior, a gente conheceu os bastidores, a gente entendia como era ali o briefing, né, da área de serviços, e nós almoçávamos com eles também. Foi bem interessante, assim, pegar comida ali da panela, junto com o garçom, com o cozinheiro, com todo mundo, ouvir os maîtres, né, a liderança, falar um pouquinho como seria o dia, qual era o cardápio, falar um pouquinho, fazer um debriefing também. E aí, tinham 4 turmas, e eles pegaram 4 gerentes para nos acompanharem. A gente tinha alguns restaurantes ali nas proximidades. E a minha turma, o pessoal falou assim, aqui vai o gerente de marketing, aqui vai o gerente de operações, a minha foi o gerente de contabilidade. Eu falei na hora, falei assim, ai, gente, logo o gerente de contabilidade já vai entender. Então, desculpa, gente, mas eu vou falar uma coisa boa. Já logo o gerente de contabilidade, né, vai vir uma pessoa mais séria. Que nada, na hora que ele chegou, ele abriu um sorrisão pra gente, ele levou a gente para visitar, ele falou dos bastidores, ele falou o nome das pessoas. E isso fez, assim, parte da experiência, a gente olhar, e a gente traz muito isso para o negócio. A gente fala assim, hoje, independente da área, não é a área financeira, não é a área de controladoria, eu tive, né, a experiência de passar por essas áreas, a gente tem que gostar de gente, nossa empresa é uma empresa de serviços. É isso aí. Né? Essa humanização é super importante. E o que a gente fala muito na hora de treinamento, que para o treinamento você precisa conhecer toda a rede e servir de apoio para os líderes ou para as empresas, para as pessoas da empresa, né? Então, as nutricionistas lá que são as líderes da área, que vão multiplicar o conhecimento, passar adiante o conhecimento, você estar perto delas e entender o trabalho é muito importante, né? Aí valorizar o trabalho delas, valorizar as pessoas e valorizar o trabalho delas, né? Assim como você trouxe esse ponto, assim, é um trabalho que quem está distante acha que é simples, mas valorizar a complexidade do trabalho, porque para quem está fazendo lá é complexo, tem os seus desafios, né? Não, super, né? Você está ali com o cliente, entendendo as necessidades, você dá o reporte para a empresa, você tem uma série de pratinhos ali, né? A gente adora usar termo, né? O tempo inteiro é prato, né? A gente sempre usa isso nos nossos jargões, mas você tem que equilibrar ali todos os pratos para que realmente, no final, você consiga atender a tudo isso da melhor forma. Sensacional. Se você tivesse no início da sua carreira, que dica você daria para o seu eu do passado com a sua visão de hoje? Uau, vamos lá. Eu acho que uma coisa que eu venho de verdade nesse processo de aprendizado é tentando criar um time onde tenha muita harmonia. Então, eu tenho falado muito isso, né, nas reuniões, que a gente tem que buscar ali para a formação do time incrível, que a gente tenha harmonia nas relações, harmonia nos processos, que um complemente o outro, isso é o mais importante. Então, acho que se eu pudesse falar para quem está começando, é assim, não busca a perfeição, né? Busca excelência, com certeza. Você tem uma série de ingredientes que vão fazer tudo isso, mas tem um time harmônico. Eu acho que a harmonia, para mim, tem sido uma das palavras que tem me trazido vários insights para olhar, entender que o time tem ali os seus melhores dias, os dias que a gente precisa estar ali para apoiar, que a gente tem que reconhecer a diferença, né, de cuidar de forma genuína mesmo das pessoas, se importar com as pessoas. Né? Não é você falar que você cuida e você não mostrar, você precisa viver isso na essência, né? Legal, legal. E criar essa harmonia é um grande desafio hoje em dia, né? Porque criar harmonia é acolher as diferenças, né? E não é deixar todo mundo igual, é acolher essas diferenças e criar esse ambiente, né? O desafio do líder, que é lidar com as diferenças, ter alinhamento, e aí é onde entra a questão do propósito, da paixão, do impacto que você gera lá na experiência do cliente externo e do cliente interno, que são os colaboradores. Muito bom. Adivinha, já estamos chegando ao fim de mais muito rápido. Puxa episódio. O papo tá maravilhoso. Vontade quero mais, muito bom, muito bom mesmo. Tá convidado a voltar mais vezes. Não, muito legal mesmo. Numa outra oportunidade, chegou o nosso momento Teide, que é o Tome Devolve. Vamos lá, então. É isso aí. Culinária. Puxa, paixão. Fazer a diferença. Paixão? Paixão é acordar todos os dias com muita vontade de fazer a diferença na vida das pessoas. Treinamento? Treinamento, paixão à primeira vista. Propósito? Propósito é essencial, você precisa encontrar o seu. Desafio?
Olha, desafio é você fazer escolhas e eu acredito que entender que dentro do propósito, para você ser coerente, você tem que fazer não escolhas também. Você tem que aprender a fazer as suas não escolhas. Sonho? Sonho, puxa vida, eu quero evoluir sempre e não quero estar sozinha. Isso aí. Transformação? É sair do lado de lá acompanhada. Legal. Recado final e como é que as pessoas te encontram? Puxa, acho que um recado final é que sejam de verdade autênticos. Declarem seu amor para as pessoas. Eu falo isso para o time. É um time que a gente tinha uma característica bem técnica, mas eu falo, gente, espalhe amor. Isso é super importante. O resto vai acontecer. Vocês não tenham dúvida disso. E para me encontrar, a gente tem meu e-mail, tatiane@gruporaizes.com, super fácil. Nas redes sociais, Nas LinkedIn, redes sociais, né? Grupo também Raízes, underline, tati.moda. Legal. É Tá isso bom? aí. Muito Prazer bom. enorme. Muito bom papo, né? Sempre, e passa rápido. Quando é bom, voa, né? Não, Igor, olha, eu tô com uma percepção aqui de 5 minutos, gente. Que passou delícia rápido. isso. Acho que só faltou uma gastronomia afetiva aqui. Puxa né? vida, pois da próxima vez, eu acho que faltou. Volta a gente... A próxima vez a gente vai gravar Mas, a lá. gente deixou, mas mas eu- deu para deixar com água na boca, não Você deu? sabe que eu tô com fome aqui, né? Pensando já na gastronomia afetiva, já tô pensando o que eu vou cozinhar hoje, né? Aí, tá Olha lá. vendo? Tá vendo que eu te inspirei? Isso é uma boa. Aí, é isso É aí. isso aí. Tem dia que minha esposa já manda mensagem, mas o que tu faz jantar de amor? Nem não sei, nem pensei no dia, já quer programar, né? Ah, mas para quem Principalmente quando gosta é disso, véspera tem que de virar uma experiência. final de semana, de Sempre feriado, experiência. mas é isso aí. Sim, sim. Muito bom. Obrigado, Muito Tati, obrigada, Igor, gente. valeu Obrigado, mais uma Tati. Muito vez. Valeu, legal. Carlos. Obrigada Muito a bom. todos. Junto Mais nessa, tamo nessa junto. jornada. E agradeço a sua audiência, agradeço por ter você aqui com a gente nessa jornada de desenvolvimento no Fala T&D, onde damos voz aos profissionais que treinam, impactam, desenvolvem o país. E nesse caso, uma líder que consegue levar a gastronomia afetiva aí para muita gente, né? Muito legal. Um grande abraço para você e até o próximo episódio.